para a gente poder disponibilizar isso, né, no Central do Franqueado. Todos esses workshops eles ficam gravados, tá? Lembrando que o Leonardo vai estar aqui mensalmente conosco, né, em temas variados, para a gente falar de metodologia, falar da parte técnica, tá? Para auxiliar, né, vocês e para que assim a gente tenha uma prestação de serviço melhor na ponta. Beleza? Perfeito, Rafa. Me escutam bem, não escutam? Escuta bem, Rafa? Escuto bem. Show de bola. Vamos lá. Boa tarde, galera. A gente tem, acho que alguns professores aqui, profissionais que estão a primeira vez, e o nosso intuito aqui é que a gente possa, na verdade, a gente ter um encontro, né, para que a gente possa falar de futebol. E aí a gente ter temas variados, temas específicos dentro do futebol, né? Na última a gente falou um pouco sobre formação, né, e desenvolvimento individual e coletivo do atleta, né? Foi bem bacana. Eu acho que até a gente se estendeu um pouquinho em relação ao tempo. Hoje eu vou ser bem breve em relação ao nosso tema de hoje, para que seja para que ao mesmo tempo a gente sabe que nesse horário vocês têm seus deveres, né, seus afazeres no dia a dia, e que a gente possa aqui nesse encontro fortalecer cada vez mais o nosso encontro, para que a gente possa falar de futebol. E aí eu fico bem aberto aqui para que a gente possa, para que vocês em qualquer momento vocês podem intervir, tá bom? Vocês podem perguntar, vocês podem falar, podem explanar, fazer suas reflexões, para que a gente possa estar junto construindo o desenvolvimento da palestra aqui, tá? Como eu falei com o Mauro antes, e aí eu vou deixar bem aberto para vocês também, para que todos que estão aqui, a gente realmente retorna dia 10 de fevereiro, né? 10 de fevereiro a gente inicia as avaliações físicas, e em seguida, provavelmente lá para o dia 15, dia 20, a gente retorna os nossos treinamentos. E aí eu fico à disposição de vocês, né? Logicamente, a gente combinando direitinho, quando vocês quiserem vir ao Rio para poder participar do treino, para poder participar da nossa semana de treinar, ou não, eu só posso ficar um dia, não tem problema, vocês podem vir nos visitar, a gente leva vocês até o Ninho do Urubu para que vocês possam conhecer. Eu sei que tem alguns profissionais aqui que já conhecem, outros não conhecem, para que vocês possam ver como é que é o Ninho do Urubu, conhecer os profissionais, conhecer os atletas, conhecer o clube, conhecer efetivamente. É lógico que a gente vai estar passando aqui um pouco sobre o que é o método, né, que a gente utiliza dentro dos nossos treinamentos, mas, acima de tudo, para que vocês também possam vivenciar, visualizando, né, o treinamento lá no Flamengo. Então, eu fico super aberto, podem me mandar mensagem, pô, Leonardo, eu estou querendo mês tal, não sei o que e tal. A gente vai se organizar para que a gente possa, para que vocês possam estar vivenciando o clube também, beleza? Léo, posso dar uma ideia? Pode, Rafa. Dar uma ideia? Seguinte, o que você acha? A gente tem esse workshop mensal. O que você acha, de repente, o próximo workshop, não sei, né? Aí, de acordo com o protocolo do clube, né? A gente fazer, de repente, presencial no CT com esses professores que lá estiverem, né? Se possível, e aí a gente faz, de repente, uma visita com eles. A gente pode alinhar algo nesse nível. Podemos alinhar. Rafa, eu só vou precisar da autorização, eu vou passar para o clube, vou precisar da autorização justamente por conta dos protocolos. Eles autorizando, a gente pode organizar tudo direitinho para que vocês possam fazer a visita lá. Eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Tá? Perfeito. Vamos lá. O tema que eu quis trazer hoje para a nossa reflexão aqui, nossa discussão, é um tema bem específico. Eu tenho certeza que vocês provavelmente têm visto muito isso. Lógico que eu não vou citar nomes aqui, mas vocês têm visto isso muito no futebol do âmbito de aspecto geral mundial e principalmente no nosso futebol brasileiro, né? E aí eu fiz uma pergunta aí para a gente ter uma reflexão, se futebol é somente treinar, né? A gente pegar o nosso material, pensar no treino, executar o treino e ir embora. Tá falhando um pouco o teu som, tá, Leonardo? Só cortou um pouco. Entrou uma ligação aqui, eu já tirei, Rafa. Isso. E aí eu vou repetir. Futebol é somente treinar? A gente pegar os nossos conezinhos, pegar o nosso treino, ir para o campo e somente executar o treino e depois ir embora, né? E uma outra pergunta que a gente tem que vale a reflexão é como é minha comunicação com os atletas? Eu posso ser tecnicamente o melhor treinador. Eu posso ser taticamente, de repente, o melhor treinador. Eu posso ter uma visão com um aspecto
relacionado à fisiologia, posso ser um excelente entendedor da demanda física, mas eu acredito que talvez o pilar principal, né, isso não somente no futebol, mas em qualquer corporação, qualquer meio que a gente tiver, principalmente no nosso trabalho, é a forma como a gente vai comunicar com o nosso atleta, com o nosso diretor, com o nosso presidente, enfim, com a nossa família. Isso é fundamental, né, para que a gente possa ter um desempenho bom. E a gente sabe muito bem, a gente tem visto, né, principalmente no nosso cenário do futebol brasileiro, que isso tem total relevância. A gente sabe, a gente até escuta, o treinador perdeu o vestiário, né? A gente vê isso muito na mídia, enfim. Mas a gente sabe muito isso, de certa forma. Voltou aí, Rafa? Voltou. Isso, de certa forma, influencia demais na performance para que tudo ocorra muito bem. Rafa, pode passar a tela? E aí eu selecionei aqui. Hoje no futebol a gente se fala muito sobre metodologia, né? Qual é a metodologia que a gente vai utilizar para a gente aplicar nosso treino? Qual é a ideia de jogo do treinador? A gente hoje tem muitos estudos sobre aspectos fisiológicos, né? Todo voltado à parte da performance, do desenvolvimento humano. A gente tem todas as relações possíveis em relação à parte nutricional, a relação à parte psicológica, que é muito importante também, dos conflitos que os jogadores têm dentro do campo, fora do campo, no ambiente de treino, a parte social, que influencia muito para o desenvolvimento do atleta, a parte pedagógica e o departamento médico. Pode passar, Rafa? Então, a gente tem todos esses atributos aí para o desenvolvimento, né, para o desenvolvimento do atleta, e a gente esquece de falar um pouco, né, como é a nossa forma, como a gente dá feedback para os atletas, como a gente consegue conectar os atletas. E aí eu volto novamente, eu posso ser o cara mais inteligente do mundo, mas se eu não conseguir me conectar com os atletas, se eu não conseguir fazer com que ele se sinta envolvido dentro do meu treino, se sinta envolvido no clube, não adianta de nada. E aí a gente tem alguns quadrinhos aí que vocês podem ver, que são treinadores renomados, né, no futebol, no aspecto nacional e no aspecto mundial também. A gente tem uma carinha ali do Mano Menezes, né, que, junto com o Scarpa ali, tu vê que é uma cara que não está tão agradável naquele momento. A gente tem o Guardiola dando uma dura no jogador, a gente tem o Tite abraçado com o Neymar, a gente tem o Tite ali fazendo uma abordagem no feedback coletivo. Ou seja, trazer para a gente aqui o tema principal, que é falar sobre feedback e como a gente pode se conectar com os nossos atletas. E aí, mais do que nunca, acho que vale ressaltar isso. Aqui tem professores, aqui tem diretores, tem coordenadores, aqui tem proprietários de escolas, né? Mais do que nunca, eu acho que o mais importante, independente do meio, lógico que a gente vai falar para o atleta, né? A palestra em si vai ser para o atleta, mas eu acho que mais do que nunca, a gente conseguir gerar um ambiente no nosso trabalho, onde a gente consiga, independente da nossa função, que a gente consiga gerar feedback para o meu professor, gerar feedback para o meu diretor, gerar feedback para o meu coordenador, gerar feedback para o meu aluno, gerar feedback para o meu estagiário, fazer com que ele entenda qual é o real status dele dentro da minha empresa, dentro da minha escola, né? Fazer com que ele se sinta mais do que nunca envolvido nesse contexto, né? E que eu possa efetivamente poder estar potencializando ele, ou seja, gerar estímulos, gerar informação para que ele possa estar sempre evoluindo, sempre crescendo, né? Dentro do nosso cenário que a gente vive. Pode passar, Rafa? E aí eu tenho alguns temazinhos que eu trouxe para essa explanação, que são temas simples, mas que têm total importância, principalmente no treino. Aí eu falo efetivamente de treino, né? Que eu vou falar um pouco sobre demonstração, vou falar um pouco sobre instrução, vou falar um pouco sobre feedback, né? Feedback coletivo, feedback individual, e vou falar sobre feedback intrínseco e feedback extrínseco, tá? Tudo hoje vai ser voltado efetivamente para a forma como o treinador lidar dentro da sua sessão de treino, como o treinador lidar, o professor lidar no seu ambiente de trabalho, tá bom? Rafa, pode passar. E aí
a primeira palavrinha que eu coloquei aí, o primeiro tema, é demonstração, né? E aí, o conceito de demonstração é recurso capaz de atestar a veracidade ou a autenticidade de alguma coisa, né? Nada mais de uma forma bem simples, né? Falando, eu demonstrar, né? Eu conseguir demonstrar o treino para o meu atleta. Às vezes, eu vou falar depois de instrução, né? Às vezes, a forma como eu verbalizo, né? A forma como eu estou instruindo, pode deixar na outra mesmo, Rafa. Depois eu vou passar para aí. A forma, às vezes, como eu estou instruindo, pode ser que o atleta ele não consiga, de repente, assimilar, mesmo que seja de uma forma bem simples possível. E aí, em determinados momentos, eu preciso o quê? Eu preciso executar, eu preciso demonstrar, para que eu consiga facilitar, né, facilitar o entendimento do nosso atleta. Ou seja, ele vai ver, ele não vai só ouvir, ele vai estar vendo o meu professor executando aquele determinado exercício, e talvez na instrução ele possa ter dúvida, mas através da demonstração, através do visual, ele pode assimilar e conseguir executar de forma favorável, né, o seu treino. E aí, mais do que nunca é importante, foi um tópico que eu coloquei, que a gente possa ter variabilidade de demonstração, né? A gente ter repertório de técnicas, né? Que eu coloquei logo em seguida ali, capacidade de recurso técnico, de capacidade de ter. Eu não quero que vocês me entendam de outra forma, Leonardo, você está falando então que o professor ele precisa ser entendedor do futebol. Ele precisa ser entendedor do futebol, mas ele também não pode ser aquele cara que não entenda o mínimo de alguma capacidade técnica para que ele possa demonstrar, né? Ele não precisa ser um excelente jogador de futebol. Ele só precisa que ele tenha algumas ações técnicas, né, para que ele possa efetivamente passar, demonstrar para o nosso aluno, para o nosso atleta, para que o atleta consiga assimilar da melhor maneira possível, que ele consiga executar e ter um desempenho bom dentro do treinamento, tá? Então, demonstração, importantíssimo dentro do processo de desenvolvimento do atleta, porque se ele não conseguir entender da forma de instrução, ele vai ver o nosso professor fazendo atividade e ele vai ter um desempenho bom dentro do treinamento. Rafa, pode passar? E aí a gente tem a instrução, né? Transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade, ensino. Eu estou recebendo várias ligações de São Paulo. É impressionante, Rafa, não entendo. Mais de 20, 30 Mauro ligações. Te ligando. Eu acho que é o Mauro. O Mauro está querendo me contratar. Voltando aqui. Transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade, ensino e treinamento, né? É a forma como eu vou instruir, a forma como eu vou verbalizar com o meu atleta, né? E aí, tem uma pergunta muito simples aí que eu acho que gera muita reflexão, porque se vocês forem colocar no nosso cenário mundial, no nosso cenário de futebol, a gente sabe que tem muitos treinadores, né, que tem muita dificuldade. A pergunta é, será que conseguimos atingir os atletas? A gente tem treinadores que são extremamente inteligentes, extremamente conceituados, extremamente que buscam muita informação, só que efetivamente não consegue transpor isso para o atleta. E o que adianta? O que adianta o cara ser um cara extremamente inteligente, ter muito conceito, tem muito repertório de treino, tem muita ideia de jogo, mas efetivamente não consegue transpor as suas ideias, o seu treino para o atleta, justamente por quê? Porque não consegue instruir, não consegue passar informação. E tem muitos desses profissionais que às vezes passam informação e ele dá um diagnóstico para ele mesmo, dizendo que, essa informação é muito clara, é muito simples. Eu estou entendendo isso muito bem. Mas será que o atleta efetivamente está entendendo? Será que o atleta conseguiu assimilar a informação que o treinador está passando? Né? Isso aí gera muita reflexão. E aí a palavrinha de baixo que eu coloquei, complexidade na instrução. Né? A gente tem as nossas idades, né? Lógico que, independente da idade, existem categorias, existe assim, o 2007. O 2007 tem um entendimento muito bom de tudo que a gente passa. O 2006, mais velho. 2006 a gente tem que ter um nível de complexidade um pouco mais baixo, porque eles não conseguem entender muito bem. Eu preciso demonstrar, eu preciso instruir.
independente da idade, eu preciso entender primeiro o diagnóstico da minha categoria, eu preciso entender os meus atletas, né? Para que eu possa manipular essa complexidade em relação à instrução, para que tudo fique claro, para que o atleta efetivamente entenda o treino, né? Eu costumo fazer sempre, eu explano, né? Eu instruo, dou uma instrução, eu demonstro e depois eu pergunto para os atletas como é o treino, para que eles também possam ter essa autonomia de poder estar falando de treino, né? E também para eu ter o feedback deles e o feedback meu, tá? De que eles realmente entenderam a atividade, de que eles realmente vão conseguir desempenhar, de que eles vão conseguir fazer a atividade da forma clara. E depois embaixo eu botei variabilidade também de instrução. Por que variabilidade de instrução? Pô, a gente trabalha com futebol, a gente tem uma turma, né? A gente está trabalhando com um aspecto coletivo, perfeito? Talvez o Rafael entendeu, mas talvez o Mauro não entendeu. Então, se o Rafael entendeu, beleza, ele vai conseguir desempenhar e vai conseguir fazer muito bem. Pô, mas o Mauro teve dificuldade, o Mauro, de repente, não entendeu algumas informações que eu passei. Então, mais do que nunca, eu preciso ter pelo menos 3 variações ali de instrução para que fique claro. E após isso, eu faço a pergunta para o meu aluno e eles me dão um feedback e aí, naquele momento, eu dou o start para o treino. O Maurão está com uma dúvida, Léo. Tarde, Mauro. Boa tarde. Tá me ouvindo aí, Rafa? Tô ouvindo, Maurão. Tá um pouco baixo, Mauro. Era mais para dar fazer uma consideração aí. Acho que esse método, tanto para nós como escola de futebol ali, quanto acho que nas categorias de base, até mesmo nas categorias menores, eu acho que é o essencial. O garoto te ouvir, né, para que ele tenha aquela interpretação, mas é fundamental a visualização, né, para que muitas vezes o garoto está te ouvindo, mas ele não está interpretando, ele não está compreendendo aquilo que está sendo passado. Uma vez que você apresenta para ele, pô, a questão do entendimento ela é muito melhor e maior, né? E aí você consegue ter a correção na medida do possível ali. Então, ele observando, te ouvindo e, ao mesmo tempo, depois executando, fica muito mais fácil a interpretação e, consequentemente, o entendimento dele. Acho que esse é um caminho. E saber, é o que você falou, saber transmitir o conhecimento é o grande X da questão, né? É o grande X, Mauro. Isso é muito pessoal, cara. Porque isso vai muito da forma como você vai instruir, como você vai demonstrar. Porque a gente sabe que tem excelentes treinadores que são muito capazes, mas que às vezes não conseguem... às vezes você, para transmitir alguma coisa, você pode ser o mais simples possível. Você não precisa gerar tanta complexidade, né? Uhum. E às vezes tem muitos professores ou treinadores, isso a gente vê muito no futebol profissional também, que às vezes tá falando um monte de coisa e o jogador não tá entendendo nada, meu irmão. O jogador não tá entendendo absolutamente nada. Então, mais do que nunca, a gente tem que ser claro. Claro com as nossas ideias, claro com as nossas convicções do que a gente quer, claro com a nossa instrução, claro com as nossas demonstrações. E eu não estou falando aqui hipótese nenhuma que... Leonardo, você está falando então que o cara que não sabe jogar futebol não pode dar treino. Não, muito pelo contrário, não é isso. Mas que ele tenha um pouco de repertório técnico para poder demonstrar, porque a demonstração é muito mais eficiente do que a instrução. O jogador visualizando é muito mais efetivo, tem muito mais consciência do que vai fazer do que realmente através só da verbalização. Boa, Mauro. É isso aí. Rafa, pode passar? E aí a gente falou um pouco de demonstração e instrução, né, que são 2 formas de eu conseguir fazer com que o atleta fique conectado comigo dentro do meu treino, né? E a gente tem uma palavra que é super importante, que é o feedback, que eu falei anteriormente, né? A gente vê muito pouco hoje, muito pouco feedback. A gente vê, eu pelo menos dentro das minhas categorias, né? Eu faço com que todos os atletas entendam perfeitamente qual é o status deles. Logicamente, vocês são uma escola, né? Talvez vocês não tenham o aspecto da performance, né? Que eu digo performance, sim, de campeonato. Eu toda hora estou exposto em relação à reserva titular. Então, assim, é um cenário um pouco diferente,
né? Mas para quem tem, quem disputa campeonato, né? Eu acho que as escolas do Mauro, né, Mauro? Suas escolas disputam bastante campeonato. Já vi você na Ibercup, né? Em alguns campeonatos. E eu tenho certeza que você lidar com essa situação aí de atleta que é titular, atleta que é reserva, e aí pai provavelmente deve ficar chateado, enfim. É um cenário que não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que o atleta ele precisa ter o feedback. Qual é o status dele? Então, o status é esse aqui. A gente vai desse ponto de partida aqui, a gente vai potencializar para que você possa estar crescendo, para que você possa estar evoluindo, mas que acima de tudo ele tenha esse feedback, né? Porque às vezes isso de forma geral, às vezes você tem um professor que é muito bom, né? Que ele almeja de repente crescer dentro das escolas, mas que ele talvez não tenha um feedback, né? Ele não sabe real qual o cenário dele. Pô, será que o meu diretor está gostando do meu treino? Será que ele não está gostando? Em relação ao atleta, pô, será que eu estou treinando bem? Será que o Leonardo está gostando dos meus treinos? Então, ele ficar com essa mente vazia de não saber o que está acontecendo, isso é muito ruim para o desenvolvimento dele. Muito ruim. A partir do momento que ele entende o status dele e ele entende o professor, o treinador, passa as informações necessárias para que ele possa estar crescendo, para que ele possa estar evoluindo, e sempre, semanalmente, no treino, que ele possa estar recebendo esse feedback, é muito importante para a formação dele. E aí, embaixo eu botei o conceito, ato de realimentar, dar resposta a uma atitude ou a um comportamento. E eu coloquei dois pilares aí, que é o intrínseco e o extrínseco, né? Feedback intrínseco, todos nós aqui provavelmente já jogamos bola, tentamos ser jogadores, a grande maioria aqui, não tem dúvida disso. A gente teve nossas vivências, né, como atleta. As nossas vivências foram o ambiente que a gente estava inserido, né? Os nossos treinadores, nossos professores nos ensinaram, enfim. O intrínseco seria o quê? A partir do momento que eu faço um passe, isso pode ser até numa pelada, eu faço o passe, dou um passe errado, na minha cabeça já fica assim, caraca, porra, dei um passe errado. Pedir uma informação técnica de um treino, não consegui executar, pô, caraca, eu tenho certeza que o Mauro não gostou, desse cabeceio que eu dei, né? Então, na verdade, o atleta, perante ao treinador, perante ao treino, ele sabe exatamente o que ele está fazendo de positivo e o que ele está fazendo de negativo. Ele consegue ter essa percepção. Isso seria o feedback intrínseco, né? São as vivências que ele tem e ele mesmo diagnostica se está positivo, se está certo ou se está errado. E o feedback extrínseco seria todo fator externo. Fator externo seria o professor, seria o coordenador, seria o companheiro dele. Às vezes, porra, driblei, tive uma relação de 1 para 1, consegui driblar, fintar, consegui finalizar, fiz o gol. Aí vem o meu companheiro e fala, porra, boa, Mauro, pô, mandou bem pra caramba, não sei o que e tal, pô. Isso é um fator externo, né? O professor verbalizando também é um fator externo. Tudo aquilo que não é do atleta em si são fatores externos, e isso aí é o feedback extrínseco. Pode passar, Rafa? Só tem uma pergunta aqui do Júnior, de Teresina, professor de Teresina. Fala, Júnior. Pode falar, Júnior. E aí, Leonel? E aí, Rafa? Beleza? Estão me escutando? Estou escutando bem, Júnior. Tranquilo. Vontade, você falou sobre essa dificuldade de relação entre jogadores titular e jogadores reserva. Aqui na Escola Teresina, a gente participa muito de competições, até nível de base, né? Pô, que legal, cara. Nós já fomos campeões piauiense, né? Pô, maneiro. Tanto 2 vezes no Sub-11 como no Sub-13. Então, a Escola Flamengo aqui, Teresina, ela é muito conceituada até em nível de base, tá? Uhum. E aí, eu como fui um técnico das seleções Sub-11, a gente tinha uma certa dificuldade em relação aos pais, porque nós somos escolinha, né? E quando nós tínhamos 2 divisões, as divisões de competições, realmente a nível de escolinha, onde todos jogam, né? Todos têm que participar. E quando nós íamos para essas competições de base, nós tentávamos, né, conversar com os pais e com os garotos, passar, porque nós temos as seleções, né, próprias para isso, onde a gente divide os atletas, né, os que têm as condições, para jogar a nível de base, essas competições de base. E a gente tinha muita dificuldade com os pais, pois
como eles estavam acostumados com aqueles jogos de escolinha, onde todos jogavam, mesmo sendo um pouco tempo, mas ele vivenciava. E quando nós íamos para essa competição de base, tinha reservas, muitos não jogavam, né? E com isso Os pais reclamavam. a gente tinha esse problema de lidar com os pais. Aham. Lidar com os pais. Então eu queria, assim, com os garotos, eles sentiam também, né? Mas a gente conseguia contornar situações. Mas às vezes até os próprios pais faziam com que o garoto ficasse triste porque ele vinha cobrar para a gente da comissão técnica, porque ele não jogou naquele jogo, porque ele só Aham. jogou 5 minutos. E aí eu queria saber de ti qual a melhor forma, se aí no Flamengo tem esse problema em relação aos pais cobrarem vocês, né? Porque é na base. E se tiver, qual a melhor situação de a gente contornar, né, com os pais sobre isso? Então, logicamente, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Esses campeonatos que vocês jogam, no caso estadual, esses campeonatos mais voltados para a federação em si, esses atletas que eram selecionados, eles também tinham custo em relação à competição? Eles pagavam alguma coisa ou vocês que selecionavam e botavam para jogar? Não, essas competições de base, normalmente, elas são a própria federação, né, de futebol piauiense, ela não cobra, só cobra, claro, aquelas taxas, né, para você se federar. Sim. Só que Aham. isso, nós mesmos do Flamengo já fazia, né, federava os garotos que tinham condição e levava para o jogo, sem custo de nada. Entendi, perfeito. Aí eu vou ser claro contigo. Eu queria saber disso para eu, de repente, ter um cenário e acabar falando outro. Aqui que a gente faz é o seguinte, a gente faz a reunião com os pais, deixa bem claro, vocês são atletas, os seus filhos estão aqui, estão buscando desenvolvimento, estão buscando ser jogador de futebol. O que a gente vai fazer aqui, independente se ele vai ser titular ou se ele vai ser reserva, a gente deixa bem claro, tudo para eles que a gente está fazendo é para desenvolvimento deles, independente se vai ser titular, independente se vai ser reserva. A gente dá justificativa assim, seu filho está jogando por quê? Por conta disso, sendo bem leal e direto com os pais. Porque isso dá muito problema, sim. Isso é difícil pra caramba. E se às vezes um atleta reserva, ele tem um potencial, mas que na demanda competitiva, ele não está indo muito bem, a gente deixa ele no banco, espera um pouquinho para depois inserir eles novamente. E com os pais, a gente sempre faz isso. A gente faz reuniões, que eu falei em relação ao feedback. O atleta precisa saber de feedback e os pais também. Então, os pais, eles têm a real situação do que está acontecendo com o filho deles. A gente deixa isso bem claro. A gente não chega e fala assim, o filho dele está mal, o filho está bem, não sei o quê. Não. A gente fala, se tiver que tá mal, a gente fala, seu filho está mal por conta disso. Precisa melhorar isso, e por isso que ele não está indo para jogo. A gente deixa bem claro, porque, querendo ou não, a gente sabe hoje em dia que os pais se envolvem muito com o sonho dos atletas. Se envolvem efetivamente, talvez até mais do que o atleta. Às vezes é muito mais fácil você contornar, como você falou, uma situação com o atleta do que com o pai, do que com a mãe. O pai se sente tão envolvido porque acha que, de qualquer maneira, o filho dele tem que ser titular. Porque o filho dele é o melhor do mundo, porque o filho dele é o melhor que o Messi. A verdade é isso que eles pensam. E para a gente também, a gente tem sim alguns problemas, mas, acima de tudo, a gente deixa a nossa voz bem clara na forma como a gente pensa, do que a gente faz, né? Passa para os pais, e aí o que eles vão fazer, aí já não é problema nosso, entendeu? A gente deixa bem claro, e aí as atitudes que eles quiserem tomar em relação, vou tirar meu filho, não tem problema, pode tirar teu filho, entendeu? A gente deixa tudo voltado sempre no nosso contexto aqui, nas nossas mãos, para a gente não perder isso. Então, assim, acima de tudo, a nossa metodologia ela tem que estar acima, né? Porque muitas vezes aquele negócio, aquele receio de não agradar os pais, isso acaba fazendo com que a gente deixe eles mandando na situação, né? E isso não pode acontecer. Infelizmente, eu não posso agradar todo mundo. Então, eu tenho que ser o mais coerente possível. Eu tenho que botar o atleta que está performando mais. Vocês vão para uma competição, vocês não querem perder. Ninguém quer perder. Então, logicamente, eu tenho que colocar os melhores para jogar, porque tá vestindo a camisa de um clube grande, né? Tá todo mundo vendo. E, se eu de repente querer agradar todo mundo, eu vou acabar me ferrando, os atletas vão ver isso também, aí os pais também vão falar mal pra caramba. Então, efetivamente, eu tento ser o mais
mais correto, mais leal, mais sincero possível. Teu filho está muito bem, teu filho está mal, mas precisa melhorar isso, isso, isso. Entendeu? Eu faço sempre isso, entendeu? Para não gerar nenhum tipo de problema. Beleza, Leonardo. Esse é o Valeu, desafio da escola de futebol, viu, Leonardo? Só pegando um gancho aí, é o desafio. A gente trabalhar no dia a dia, porque você precisa ter o resultado para a sua escola aparecer nas competições, né? E os pais estarem cada vez mais satisfeitos com o trabalho que está sendo realizado. Em contrapartida, você precisa movimentar todos que ali estão, né? Até porque muitas vezes eles pagam uma competição externa também, né? É o grande desafio. Então, você poder ter esse jogo de cintura e esse balanço, mas eu acho que da forma como vocês conduzem, acho que é a mais correta. Sempre a maior transparência possível, falar, pô, a gente quer vencer, ninguém entra na competição para participar, né? Por isso a gente tem as competições internas de movimentação ali, onde todos participam. Agora, uma competição externa é justamente isso, deixar claro que vai participar, que ele faz parte, o que a gente utiliza muito do artifício, ó, seu filho faz parte do processo seletivo da Escola Flamengo de São Paulo. E o pai já fica satisfeito do filho dele estar participando com isso. E a partir daí ele vai desenvolvendo para que ele possa chegar cada vez mais preparado nas competições. Perfeito, Mauro, perfeito. Entendo que o meu cenário é um pouco diferente do de vocês. Mas nessa situação que o Mauro falou aí, nessa situação que foi uma pergunta aqui que alguém escreveu também, que agora eu não me recordo, numa situação de uma... Luiz Pezão, isso. Numa situação de o atleta pagando também, no ambiente de vocês, no cenário de vocês, eu ia chegar e também eu ia falar assim, ó, vocês vão pagar, isso aqui vai ter um custo, tá? Mas os atletas que vão jogar vão ser os atletas que a gente vai selecionar que estão competindo mais, tá? E aí fica a critério de vocês. Se vocês querem colocar o filho de vocês para participar, não posso te dizer se ele vai jogar ou não, ou se vocês não querem participar. Eu deixava isso bem claro para não ter nenhum tipo de problema, porque não deve ser fácil, cara, passar por essa situação. Não deve ser mesmo. E eu acho que o mais importante também, Léo, e o Mauro falou isso muito bem, é você ter um evento ou um aspecto de jogo ou de competição para toda a realidade do teu público. Então, por exemplo, nem todo mundo vai para uma competição de alto rendimento, mas ele tem uma outra competição interna, ou uma outra competição, digamos assim, com um nível mais baixo, em que pode rodar, né? Pode fazer tudo isso, né? Eu acho que a questão é o equilíbrio ali, né? O Mauro, você participou da Eber Cup, não foi? Que a gente se encontrou lá em São Paulo? Sim, sim. Pô, o Mauro participou de uma competição que é mundial, cara. É Flamengo, é Corinthians, é Manchester City, Barcelona, Inter de Milão. É uma competição extremamente competitiva, né? Que pra gente aqui a gente queria ganhar de qualquer maneira, né? E no agora eu não vou lembrar, mas no sub-11 a gente ganhou, no sub-12 não. E eu imagino o quanto você deve ter passado lá, né, Mauro? Porque era uma competição de alto nível. Sem dúvida, foi bem legal, bem competitivo. Os primeiros jogos, né, a gente batendo de frente com a base, eu lembro que a gente pegou a base do Grêmio e foi, acho que a segunda rodada, nós tínhamos um time muito relativamente bom para a escola de futebol e foi um resultado assim de 14-4, sabe? Dentro da Ibercup. Quando a gente parelhou ali que a gente desceu para a série bronze ali da competição e jogamos contra clubes sociais mesmo e outras escolas, a gente conseguiu ser campeão, que até nos consagrou para ir para Portugal, né, disputar lá em Estoril e Cascais contra outras equipes de base também. Bacana. Mas esse é o desafio, a gente poder estar no dia a dia aí, trabalhando forte essas competições. E os pais, né? O nosso negócio seria o melhor negócio do mundo se não tivesse o pai e a mãe corneteiro ali, mas infelizmente eles fazem parte e a gente tem que ter as melhores opções para lidar com isso no dia a dia. Tá certo, tá certo. E aí, aqui dando continuidade, a gente colocou o feedback, né? O feedback individual e o feedback coletivo, né? Todos os dois formatos têm suas relevâncias, né? A gente tem o feedback individual. Vou dar um exemplo simples. Eu estou falando aqui com vocês, a gente está falando aqui de uma forma coletiva, correto? Mas se de repente eu fizer, talvez tenha alguns professores aqui que estão prestando atenção, estão conectados. Pode ser que tenha outros professores que não estão tão conectados, né? Por que eu estou querendo falar isso? Para vocês entenderem a forma de feedback. Forma individual. Se eu tiver, de repente, somente na sala com o Rafael,
e fizer essa apresentação para ele, a conexão com ele é igual complexidade. A conexão com ele vai ser muito mais, eu vou ter muito mais conexão com ele, ele vai ter muito mais entendimento, porque é 1 para 1. Aqui são 1 para 20, de repente, de forma coletiva. E aí eu volto a falar, pode ser que tenha alguns professores, pode ser que tenha alguns atletas que estão efetivamente conectados, entendendo tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo que eu estou querendo transmitir, e pode ser que tenha alguém que, de repente, sem querer, viu alguma coisa, deu uma distraída e perdeu alguma coisa, né? Então, dentro dos nossos treinos, é muito importante que a gente tenha, sim, o feedback coletivo, né, para que a gente possa explanar para todos, mas, acima de tudo, também, é muito importante que eu tenha o feedback individual, que eu chame realmente o atleta, que eu passe as informações para ele, que eu passe as suas virtudes, que eu passe aquilo que ele está melhorando, mas que, acima de tudo, também eu mostre para ele, você precisa melhorar isso, 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 você está errando isso. Ter esse feedback individual também é muito importante para o desenvolvimento de todos. Tá? O que eu tento fazer dentro do meu cenário? Principalmente em contexto de jogo, que é um ambiente ali que é um ambiente de muita adrenalina, pressão, a gente está envolvido com o jogo, a gente quer ganhar, enfim. Eu faço a explanação de forma coletiva, tá? E ao meu entender que eu preciso fazer alguns aspectos individuais, eu já chamo o atleta no canto e começo a passar algumas informações. Isso também dentro do treino. Aspecto do treino, sempre passando as informações geral do treino, né? E, ao meu ver também, se eu identifico que tem algum atleta errando alguma coisa, que está tendo alguma dificuldade, eu chamo o atleta e faço o feedback também individual, que é muito importante ter essa relação aí dos dois, do coletivo e do individual. Coletivo e individual, para a gente ter o desenvolvimento de todo mundo dentro da nossa sessão de treino. Galera, Rafa, pode passar. Eu falei que a nossa sessão hoje seria a gente trazer um tema, a gente refletir rapidamente para a gente não se estender muito, para que seja um debate bem agradável para todo mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado da relação nossa hoje. A gente falou sobre feedback e conexão com os atletas. Eu fico muito aberto aqui para que vocês mandem sugestão, para que a gente possa ter um tema específico. A gente falou aqui de feedback e de conexão com os atletas, né? A gente viu que a gente, às vezes, entrou em outro tema de como eu posso me conectar com os pais. Isso é muito importante também. Então, se vocês tiverem ideias, se vocês tiverem alguma coisa que, caraca, isso aqui tá batendo pra caramba na minha cabeça e tal, tragam também as ideias para que a gente possa estar refletindo aqui. Isso aqui é uma sala nossa do Flamengo para que a gente possa estar conversando sobre futebol, para que a gente possa estar desenvolvendo os nossos atletas, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais, para que vocês possam ter oportunidade de efetivamente estarem dentro do clube lá, vivenciando, tá? E para que a gente possa buscar cada vez mais informação para que todo mundo possa estar crescendo junto. Esse é o pilar principal da nossa sala aqui, tá bom? Quem quiser, Leonan, eu quero falar sobre o método que eu uso no meu treinamento na minha escolinha. Por favor, me mande mensagem. A gente marca um dia aqui na sala com todo mundo também. A gente deixa o professor falar, o coordenador, o proprietário, enfim, algum tema específico para que a gente possa estar tendo sempre ideias, sempre se renovando, reciclando, buscando informação, que eu tenho certeza que isso é muito importante para a gente. Infelizmente, hoje em dia, no futebol, muito é pouco falado, muito é pouco trocado. A gente, às vezes, tem que sempre estar pagando curso, né, para poder fazer, mas a gente, às vezes, não tem tanta conexão, né, com os professores, com os treinadores, enfim. Então, acho que é bem bacana essa sala que a gente está montando aqui para que a gente possa estar sempre em interação e nós construirmos as nossas ideias, a gente poder estar sempre trocando sobre treinamento, que eu tenho certeza que isso faz com que os nossos atletas se desenvolvam, a gente se desenvolva também e a nossa prestação de serviço vai ser cada vez mais qualificada. Beleza, rapaziada? Perfeito, Léo, perfeito. Alguma dúvida aí da galera? Alguém com algum comentário? Eu achei esse formato sensacional. Poucos tópicos ali, bem objetivo e bem claro para todo mundo ali. Acho que fica muito melhor dessa forma aí. Né? Mauro, quando você então, tem muita informação, se torna cansativo. A minha preocupação é de não tentar trazer tanta informação, mas que a gente possa refletir em cima de uma. Perfeito, perfeito. E a ideia é a gente ter isso, de ter média de 40 minutos, 50 minutos de
de reflexão aqui, de a gente debater, de a gente poder construir uma coisa legal para a gente falar de futebol, tá? Bem legal os assuntos aí e a narrativa, foi bem legal. Mais alguma consideração, galera? Leonan. Oi. Boa tarde, aqui é Samir de Fortaleza. Fala, Samir, tudo eu bem? tenho falado com o Rafael a respeito da plataforma, né, da Sogni, alguns Sim. treinos que estavam vindo que estava repetido. Perfeito. Tu chegou a ver isso aí? Vi, eu tive um probleminha, tá, Samir? Em relação à montagem ali, foi a situação do meu computador, tá? A gente agora, nesse mês agora, do próximo mês que entra, que no caso é fevereiro, eu já praticamente já montei todos os treinos, e aí eu tô corrigindo, tô vendo se realmente o problema é comigo ou se o problema a gente tá com algum problema na plataforma, tá? E eu já tô revisando tudo, a princípio não teve nenhum problema, tá bom? Mas tendo alguma situação, se você verificar e tal, você pode falar com a gente, tá bom? Não tem problema nenhum. Tá bom, eu agradeço, Leonan. Valeu, Samir. Valeu, Samir. Mais alguma consideração, gente? Mais alguma coisa? Não? Então, gostaria de agradecer Leonan aqui, né, a disponibilidade dele, a atenção dele, a todos vocês, né? Tivemos aqui quase 27 pessoas dentro da nossa sala. A gente está falando de uma quarta-feira, 13h, né? Então, a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm outras coisas para fazer, né? Tem alguns outros interesses, mas queria agradecer demais as pessoas que estão aqui e lembrar que esse workshop é um workshop, né, que será presente em todos os meses, tá? Então, queria agradecer e que, né, mês que vem tem mais. A gente pode, né, acho que deve ser muito importante que vocês enviem algumas sugestões de temas, né, Leonan? Para que a gente possa construir também dentro das dúvidas de vocês. Aí eu boto até o Mauro, né, presidente do conselho, como filtro, de repente, né, Mauro? De receber e mandar para a gente, de repente, sei lá, 4 opções, 5 opções, para poder construir uma agenda legal e um planejamento legal aí, com tópicos que vocês têm dúvida, né, ou que vocês queiram aprofundar um pouco mais. Maravilha, Rafa. A gente está à disposição aí. Acho que esse é o caminho aí para que a gente tenha cada vez mais um serviço, um trabalho de qualidade aí, né? Essa integração Flamengo, time forte, escolas, eu acho que é alma de sucesso aí, até para a gente aproveitar os valores que nós temos e cada vez mais sermos melhores, mais capacitados aí. Então, acho que... Obrigado aí, Leonan, mais uma vez, por ceder o espaço, o seu tempo e agregar aí com todos nós aí. Perfeito. Lembrando o seguinte, para todos que estão aqui, que a gente também está programando outros workshops de outros temas também, né? Porque a gente tem uma escola que, né, ela varia de temas, termos de marketing, né, de administrativo, né, alguns outros assuntos comerciais também, que são de valia para vocês. Então, a gente também está na programação para, né, trazer esse workshop nesse formato para vocês. Beleza? Então, até mês que vem, né, Léo? E aí a gente prepara um tema legal e vamos ver se a gente consegue fazer aquela questão, de repente, de um presencial no CT. Vamos ver. Né? Isso daí vai variar de acordo com o protocolo do clube. Isso aí seria sensacional, Rafa, se conseguir isso aí lá para, sei lá, março, abril, né, com tempo. Aí, então, a minha sugestão é exatamente essa. A gente jogar, de repente, para março, abril, porque, de repente, a gente já tem a vacina um pouco mais... mais difundida aí, né, no caso, os protocolos já estão um pouco melhores, e aí a gente consegue fazer algo legal. Né, Léo? E lembrando também, Rafa, que a gente pode fazer de forma coletiva, tá? E aí eu preciso da autorização, e também de forma individual. Pô, Leonardo, quero no Rio de Janeiro, quero participar do treino, isso aqui, vem. Pode vir, que a gente vai estar aqui aberto aqui para a gente poder trocar informação, para poder vivenciar o clube, para ver o treino. Não treino somente da minha categoria, mas das outras categorias também. E a gente está de portas abertas aqui para que a gente possa estar sempre crescendo aí. Tá bom, rapaziada? Perfeito, perfeito. Léo, muito obrigado a todos. Tá? Essa gravação vai estar disponível no Central do Franqueado, tá? Com esse tema, com tudo isso, assim como os outros também. Então, a gente aguarda aí sugestões de tema para que a gente possa, né, continuar aí no
na nossa caminhada do conhecimento. Beleza? Show, Rafa. Valeu, abraço, galera. cara. Valeu, Rafa. Um abraço. Valeu, meu garoto. Um abraço, galera.